Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Mirelle e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o espaço urbano. Nesse momento nós vamos tratar sobre a questão da metropolização e da desmetropolização no Brasil, as causas e as consequências de cada um desses processos. Vamos lá! Bom, gente, só resgatando uma coisa que nós já havíamos falado nas aulas passadas, o crescimento das regiões metropolitanas do Brasil, ou seja, o crescimento das cidades brasileiras, ele ocorreu de forma rápida, desordenada e concentrada. Agora eu vou explicar para vocês o porquê dessas características e quais foram as causas do crescimento dessas metrópoles. Primeira coisa que a gente pode falar é sobre a questão da concentração fundiária, que nós sabemos que não é recente, tá certo? Já que o Brasil ele já nasce com uma estrutura concentrada, já que logo no início da colonização dele o território vai ser dividido em capitanias hereditárias, que marcavam grandes lotes de terra que ficavam concentrados na mão dos capitães donatários, mas essa concentração ela foi se acentuando ao longo do tempo. E aí nós podemos estabelecer uma relação disso com o processo da Revolução Verde, que vai ocorrer na segunda metade do século XX. A Revolução Verde foi aquele fenômeno que trouxe técnicas agrícolas modernas dos Estados Unidos durante o período de Guerra Fria para os países periféricos. Dessa forma, os Estados Unidos fariam um repasse tecnológico para aumentar a produtividade na agricultura e, consequentemente, afastar a possibilidade de difusão do socialismo nesses países. Assim, gente, a Revolução Verde, ela traz a modernização tecnológica que acaba culminando no processo de mecanização do campo brasileiro. Essa mecanização vai fazer com que parte da mão de obra fique ociosa, consequentemente desempregada e se desloque para as cidades. Um outro elemento importante foi a própria industrialização brasileira, já que a maior parte do crescimento urbano no país teve relação com esse processo. Mas o crescimento urbano acelerado se deu, na verdade, a partir da segunda metade do século XX. Por esse motivo, como a urbanização acompanhou a industrialização, nós percebemos a maior parte da concentração da população urbana na região sudeste do país, principalmente no eixo Rio-São Paulo. Uma outra coisa que favoreceu o crescimento das regiões metropolitanas e a intensificação maior do crescimento de algumas, principalmente essas que estão concentradas na região sudeste, foi a questão do modelo rodoviário de transporte. Por quê? Porque as rodovias elas acabaram rasgando o Brasil, foram intensificadas, ou seja, implantadas em larga escala a partir do governo Juscelino Kubitschek na década de 50 e elas facilitaram o deslocamento da população de diversas partes do país para essa região sudeste. Elas favoreceram esses eixos migratórios, principalmente da região nordeste para cá. Por fim, podemos falar da difusão dos valores da vida urbana. Como assim, Mirelle? Com o crescimento do consumo de meios de telecomunicação que começaram a espelhar o modelo da vida urbana, como por exemplo os rádios e as televisões, esse modelo de vida passou a ser muito interessante, passou a ser muito valorizado e, consequentemente, a seduzir as populações que não participavam dele. Essa vida, que parecia ser uma vida de sucesso e glória, acabou criando um fetiche e mobilizando, intensificando o crescimento dos centros urbanos. Então, gente, a partir desses elementos, eu trouxe para vocês dois dados comparativos, só para vocês terem noção do que acontece no país nessa segunda metade do século XX. Em 1940, apenas 26,3% da população era urbana. Isso representava 18,8 milhões de pessoas. 60 anos depois, nos anos 2000, 81% da população aproximadamente vivia em cidades. Isso, gente, mostra uma margem de crescimento muito grande. De 18 milhões, a população urbana ela pula para 138 milhões. Isso marca um crescimento rápido e, consequentemente, desordenado, que vai se concentrar basicamente na região sudeste do país, como eu disse, no eixo Rio-São Paulo.
Assim, gente, levando em consideração os anos 2000 e as 638 milhões de pessoas, nós temos essa quantidade de habitantes que vão demandar do espaço urbano moradia, trabalho, educação, saúde, transporte, água e energia. E eu pergunto para vocês, esses elementos são presentes na vida de todas essas pessoas? Claro que não, né? Nós já vimos isso quando falamos dos processos de periferização, macrocefalia urbana e, consequentemente, favelização. Assim, nós percebemos que o crescimento da população urbana no Brasil também trouxe o crescimento das desigualdades socioeconômicas e problemas urbanos. Essas desigualdades vão gerar o crescimento da periferização, que nós já comentamos, aumentando o número de submoradias, que, no caso do Brasil, vão acabar evidenciando o crescimento das favelas. Por outro lado, nós vemos também outros problemas urbanos, como os congestionamentos, elevada poluição, elevados índices de violência e criminalidade, um espaço urbano muito tumultuado, muito barulhento, um ritmo de vida muito intenso, um custo do solo muito elevado, porque pela lei da oferta e da procura, se você tem uma procura muito grande por um espaço, ele acaba valorizando, o que aumenta o seu custo de vida. Portanto, gente, todas essas características vão começar a fazer com que esses grandes espaços urbanos, com que essas grandes cidades, elas não sejam mais tão atraentes assim. Essa diminuição dos índices de crescimento das grandes metrópoles vai ser chamada de desmetropolização ou involução urbana. E uma das consequências desse processo é o crescimento das cidades médias, ou seja, de cidades que não têm um porte tão grande quanto essas grandes metrópoles e que, apesar de não contarem com tantos serviços e infraestrutura, elas vão acabar oferecendo outras vantagens que vão se sobrepor àquelas oferecidas pelas grandes cidades. Vamos agora observar cada uma delas. Primeira coisa importante, como eu disse para vocês, o custo de vida dessas grandes cidades, dessas grandes metrópoles é muito elevado. Então, as cidades médias, elas vão oferecer um custo de vida e também um custo territorial muito menor. Se a gente observar, os grandes espaços urbanos, eles vão ser repletos de edifícios e esses edifícios vão contar com apartamentos cada vez menores. Aqui não, gente, como o custo do solo ele é mais baixo, isso vai fazer com que a gente veja mais condomínios de casas, por exemplo. E essas casas vão contar com um espaço muito maior do que a gente vê nos grandes centros. Nessas cidades médias vai ocorrer uma tentativa de fuga dos problemas que existem nas grandes cidades. Como assim, Mirelle? Nas cidades médias as pessoas vão buscar menos congestionamentos, menos barulho, menos violência, menos criminalidade. As crianças vão poder brincar na rua, vai existir mais arborização, o ar vai ser mais puro, vai dar para ver as estrelas no céu à noite. A vida vai ser mais bucólica, a vida vai ser mais calma, mais tranquila. Tudo isso vai tornar essas cidades médias muito atraentes para quem quer ter uma vida menos intensa do que aquela que os grandes centros urbanos oferecem. Uma outra coisa importante, gente, é que a gente tem como causa também do crescimento dessas grandes cidades médias a desconcentração industrial, porque não são só as pessoas que vão sofrer com esse elevado custo das grandes metrópoles, as indústrias também. Aquelas áreas que eram tradicionalmente industrializadas, elas vão ter um custo do solo, da fonte de energia, da mão de obra muito elevados, muito caros. E a partir da terceira revolução técnico-científica e informacional, que aumenta a velocidade e reduz os custos dos sistemas de transporte e telecomunicações, as indústrias vão começar a procurar novos fatores locacionais. O que são esses fatores locacionais? São vantagens que vão fazer com que elas se instalem em algum lugar para reduzir o custo de produção e aumentar a margem de lucro. Mirelle, me dá um exemplo disso. Mão de obra mais barata, incentivo fiscal. O que é incentivo fiscal?
quando o município oferece uma redução do custo de um determinado imposto para tentar atrair uma indústria para lá. No caso do Brasil, na região sudeste, a gente vai ver o crescimento das indústrias, principalmente automobilísticas, na região do Médio Vale do Paraíba. E assim, gente, vale ressaltar que não significa que os grandes centros, eles pararam de crescer. Não é verdade isso, eles não estão tendo um crescimento zero, um crescimento negativo. Mas, levando em consideração os índices de crescimento que eles tinham anteriormente, atualmente esses índices são muito mais baixos, em decorrência desses elementos que eu acabei de falar para vocês. Tá certo? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa aula. Espero que vocês tenham entendido tudo. Continuem se cuidando e um super beijo!